Ele é doutor em Direito Penal pela Universidade Complutense de Madrid e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor de Direito Penal e Processo Penal em vários cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior. Foi promotor de Justiça e juiz de Direito em São Paulo. Foi o primeiro presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e tem uma série de livros jurídicos publicados. O Arena Livre tem o prazer em receber mais uma vez o jurista Luiz Flávio Gomes, diretor-presidente da rede LFG, que promove cursos telepresenciais com transmissão ao vivo e em tempo real para todo o país. O assunto de hoje é a reforma do Código Penal. Também convidamos o deputado Edson Ferrarini, do PTB. Muito obrigado pela presença do senhor, deputado. Obrigado, em participação previamente gravada, vamos receber o deputado Major Olímpio Gomes, do PDT, o deputado Fernando Capês, do PSDB, o deputado Marco Aurélio, do PT e o deputado Jorge Rato, do PMDB. Um prazer em recebê-lo mais uma vez no estúdio da TV Assembleia, professor. O senhor participou do grupo de 14 integrantes que trataram da reforma do Código Penal num projeto do Senado. E eu queria que o senhor falasse dessa experiência. 7 meses de trabalho, audiências públicas em várias cidades brasileiras, seminários. E no que resultou esse trabalho, principalmente pelo fato de, antes mesmo de se ter um anteprojeto para o Senado, houve uma avalanche de críticas. Muitos outros juristas, advogados, operadores do direito já estão criticando o anteprojeto. Vamos ter um código moderno, bem mais moderno do que esse dos anos 40, né, de 1940, Jorge, o Código Penal. Eu queria pedir para você permissão para eu fazer cumprimentar o nosso professor Luiz Flávio Gomes, rendendo uma homenagem ao seu currículo, ao seu trabalho, à pessoa que ele é, o professor, o quanto ele ajuda a construir esse país com os seus cursos de direito, todos os cursos, a nível Brasil. É uma infinidade. E eu tenho o privilégio de ser amigo do doutor Luiz Flávio Gomes e, por isso, eu estou rendendo essa homenagem ao seu currículo e ao seu trabalho. Parabéns ao senhor, doutor Luiz. Vamos a homenagem e a sua resposta, professor. Muito bem, é um prazer enorme de estar aqui no Arena, com você, Jorge, nosso anfitrião e nosso condutor aqui dos trabalhos, e com esse eminente deputado e amigo de longa data, Edson Ferrarini, que faz um trabalho extraordinário, não só político, um trabalho também social, de uma relevância absolutamente inquestionável e útil para toda a população. Obrigado, doutor. Quanto à reforma, o presidente do Senado criou uma comissão, 14 membros, no princípio 15, depois um saiu, e nós trabalhamos 7 meses sob a presidência do ministro Gilson Dipp, do STJ, e construímos um tipo de borrador, como chamam na Espanha. É um rascunho, umas ideias, um conjunto de ideias do Código Penal. Por que é necessário? O Código é de 40, é muito antigo, não atende mais à realidade do nosso país. Vivemos hoje um país já industrial e pós-industrial. Não tem sentido este código. Por exemplo, crimes informáticos. Mas nem se falava em informática em 1940. Hoje, sim, estamos prevendo vários crimes informáticos, o que significa atualizar o Código Penal. E ele precisa ser atualizado em muitos pontos. Por exemplo, não temos ainda no Brasil crime de organização criminosa. Não existe. Não existe o crime. Existe a definição do que é uma lei recente. Não tem o crime. Não temos o crime de terrorismo, estamos prevendo. Não temos o crime de corrupção privada, estamos prevendo. Não temos o crime de enriquecimento ilícito na função pública, estamos prevendo. Portanto, há uma preocupação de fazer uma atualização do código, da legislação, que é o ponto de partida para uma política de segurança pública e que possa, finalmente, dar um pouco de tranquilidade para a população. É o que todos queremos. É o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer. E aqui é um dado importante, Jorge. Na década de 80 e 90, todos nós dizíamos que a inflação era impossível, que ninguém nunca, jamais iria dominar a inflação. E depois de longos anos, um dia, o Brasil colocou a inflação dentro dos trilhos. A mesma coisa a gente fala de violência, dá a sensação de que isso seria impossível, que não tem como. Tem como.
há um mundo de medidas a serem tomadas. O Código Penal é apenas uma gota d'água neste oceano, é verdade. Porém, um código desatualizado já significa uma má política de repressão e prevenção da criminalidade. Professor Luiz Flávio, por favor. O senhor me dá licença, o seguinte. Eu acompanhei profundamente essa mudança do Código Penal e é uma proposta, o senhor bem falou. No Brasil, o problema da violência, ele passa por um outro problema. Que não daria para fazer mais 20 programas, um simpósio e fazer. No Brasil, o crime compensa. O crime compensa. Praticar crime no Brasil quando fala que o país é o país da impunidade, isto é verdade, não é que isto é mentira. Então, os crimes que o senhor e a comissão fez, tudo bem, os senhores elencaram e tal. Mas para isso que os senhores foram convocados, o senhor não foi feito para fazer uma reforma do Código de Processo Penal. Quer dizer, como mantém o bandido na cadeia? O Brasil parece que ele tem vergonha de punir os seus criminosos. O Brasil tem vergonha. Daí, o bandido adora quando esses pseudo-intelectuais falam, não, ele é criminoso porque ele não teve problema de família, ele não teve opção, ele adora. Isso gera uma sensação de impunidade maior ainda. Agora, nós vamos falar sobre alguns crimes dos senhores aqui. E, logicamente, o que criou maior polêmica foi o crime do aborto e foi o crime das drogas, né, quando os senhores praticamente descriminalizaram de uma certa forma. Então, isto daí, esse crime, colocar mais crimes, não, isso não vai pôr o bandido na cadeia, vai? Vamos lá. Uma coisa, Ferrarini, é arrumar a parte técnica da legislação, que está desatualizada, é muito antiga. Mas arrumar isso não significa que vai ter eficácia, porque a eficácia da lei penal depende de todo o sistema penal funcionar bem. E todo o sistema penal envolve polícia na investigação, Ministério Público na denúncia, justiça que tem que funcionar, não pode ser morosa, sistema penitenciário que tem que garantir que esse sujeito não saia de lá. Agora, impunidade. Este é, sim, o país da impunidade. Te dou um número. Homicídios, o mais grave delito, indiscutivelmente. Matar uma pessoa. Sabe o que se apura no Brasil de homicídios? De 5% a 8%. Só 92% já fica impune de cara. Tu deu números comparativos. Inglaterra, 90% apura. Espanha, 91%. França, 65%. Estados Unidos. França, 80%. Todos esses países apuram quase todos os crimes de homicídio. Brasil, de 5% a 8%. Então, quer colocar o dedo na ferida mesmo? A reforma do Código é necessária por razões técnicas. Quer colocar o dedo na ferida? Vamos lá. Inquéritos policiais instaurados até 2007 por homicídio tem 135 mil parados. 135 mil inquéritos parados só até 2007. Calcula-se que até 2012, 300 mil inquéritos estão parados. Porque a polícia que apura o crime está totalmente sucateada. Policial desestimulado, viaturas precárias, polícia técnica inteiramente sucateada, não apura o crime. Conclusão, se você não apura o crime máximo que é o de homicídio, como é que nós vamos esperar a eficácia de todo o Código Penal? Professor, o senhor falou em apuração, mas a apuração não é punição. O senhor citou países que apuram, mas esses países também punem exemplarmente? Muito. As médias de punição é 80% do que apura, a média mundial. 80% do que apura. Se o Brasil já apura de 5 a 8, você imagine o que fica no final em termos de condenação. 1 ou 2%? 2 a 3% se calcula. A última pesquisa e o presidente do Tribunal de Justiça, ele deu uma entrevista dizendo que 1.300.000 processos por ano vão e eles não conseguem apurar porque o Tribunal de Justiça não tem estrutura, não tem pessoal, não tem a primeira instância está sucateada. Então,
Como parar isso? Por isso que o homicídio no Brasil leva 60 meses, 5 anos para julgar. A média é essa mesmo, 5 anos, tem casos aí de 20 anos. O caso do Carandiru agora é 20 anos. Estão aí sem ninguém ter sido julgado ainda. Nem se sabe se eles são culpados, é outra história. A questão é que nem julgou. Pois bem, então, se queremos colocar o dedo na ferida da criminalidade no Brasil, eu diria, número 1, melhorar a legislação, as leis e tudo para ficar com uma lei moderna. 2, mexer inteiramente na polícia, inteiramente em quem investiga. 3, a justiça não pode ser morosa. E 4, o Brasil não toca no crime organizado, que hoje é o maior câncer da população e do Estado, com riscos de tudo, nem o organizado de poderes privados, nem de poderes econômicos, nem do poder público. Tem 3 crimes organizados, 3 classificações. Ninguém, no Brasil, raramente, quando ouvimos dizer que o Brasil, ele desmantelou um crime organizado? Eu nunca escutei. Nunca escutei. E para completar isso que o senhor está falando, em 2006, 24 presídios ao mesmo tempo se rebelaram em São Paulo. Quer dizer, para 24 presídios ao mesmo tempo, imagine como o crime está organizado e o Estado desorganizado. Sem dúvida. É o que o senhor está falando. Então, essa situação, olha, bem que o doutor Luiz Flávio Gomes, professor, ele falou que a reforma do Código era uma gota no oceano. Exatamente. O problema é muito mais grave, muito mais profundo, e a população tinha que ser bem esclarecida de tudo, porque não pode confiar que mexendo na lei as coisas mudam. Por exemplo, esta semana, a presidenta Dilma sancionou uma nova lei. Se matar alguém agora por grupo de extermínio, aumenta a pena de 1/3. Aumenta a pena de 1/3. É uma lei dessa semana. Pois bem, você acha que esta lei vai produzir algum tipo de prevenção e que o criminoso vai olhar a lei antes de matar em grupo de extermínio? Duvido. Continuarão as mortes em grupo de extermínio, porque evitar o crime é uma atividade muito mais complexa do que reformar a lei. Professor, preste atenção na pergunta do deputado Marco Aurélio, do PT. Professor Luiz Flávio, seja bem-vindo no nosso programa Arena Livre. Sou o deputado estadual Marco Aurélio e eu vejo que este momento de reforma, da discussão do Código Penal, um assunto que eu acho fundamental é um enriquecimento ilícito. Nosso Código praticamente não coloca punição nenhuma. E nós vemos muitas pessoas que têm evolução patrimonial em discordância com aquilo que ela recebe. E aí você tem políticos, você tem empresários, você tem funcionários públicos, você tem um N grupo de pessoas que enriquecem ilicitamente. E a gente fica de mão amarrada. O que o senhor teria a nos ajudar neste ponto? Legal. Ao deputado Marco Aurélio, primeiro, meus cumprimentos. E devo dizer o seguinte, eu fui um dos maiores defensores desse tema dentro da comissão. Baseado no Código de Portugal, no Código de Colômbia, vários códigos, já prevê o crime de enriquecimento ilícito. Então vamos explicar. O que é isso? Como é hoje, professor? Hoje não é crime. Não existe o crime. Hoje existe crime de peculato, quando você se apropria de uma coisa do poder público, que está com você. Existe o crime de corrupção, que agora está muito difundido em virtude aí deste julgamento do Supremo. Então o povo já está começando a entender o que é peculato, corrupção. Não tem enriquecimento ilícito. O que é o enriquecimento ilícito? Um funcionário ganha R$5.000 por mês. Logo no ano ele ganha R$60.000. Se ele tem um patrimônio de 1 milhão, alguma justificativa tem que ter. Ou ele ganhou isso de herança, ou ele fez um negócio extraordinário e ganhou dinheiro, porque se não ganhou licitamente de nenhuma maneira, o ganho foi ilícito. A acusação vai ter que ser nesse sentido. Você tem o patrimônio X, não justificou, não está justificado, vou te acusar. E compete ao réu, então, se defender e dizer que isso é tudo lícito. Não comprovando isto, sim, é crime, é um novo crime. Novo crime do Código para punir o funcionário de enriquecimento ilícito. Uma preocupação que eu acho legítima, porque se você fez uma opção de vida
para defender a coisa pública, defenda a coisa pública. Não vá aí para enfiar dinheiro no seu bolso privado de maneira ilícita. Sim. Deputado Edson Ferrarin. Tudo isso os senhores colocaram de forma interessante nessas situações que os senhores estão abordando. O senhor falou dessa lei que pune o crime que a presidente Dilma assinou recentemente. Mas ela assinou ano passado, por exemplo, olha como a gente tem medo de punir. A Lei 12.403, do ano passado, ela é a chamada lei da impunidade nos meios jurídicos, todas as pessoas. Quer dizer, você, num crime, até 4 anos não existe mais o flagrante. Levou para a delegacia, o cidadão vai pagar uma fiança arbitrada pelo delegado e vai embora. Quer dizer, é mais uma, tá bom, é uma evolução, mas nós estamos com a cabeça na Suíça e o pé no Brasil. Por exemplo, determinadas coisas a mais, um assunto assim de passagem. Ela sancionou que o menor de 14 anos, até 14 anos, também ele pode ter relação sexual dentro da FEBEM. Quer dizer, são situações que o preso dá a impressão que nós dizemos assim, não, peraí, ele cometeu crime, ele fez, mas essa situação é que dá essa sensação de impunidade no Brasil. Regalias, deputado? Regalias demais. Quer dizer, o crime hediondo que mantinha preso as pessoas. Não, quando o ministro falou isso, evita a progressão da pena, eu falei, já solta. O Supremo recentemente julgou um caso de um cidadão com 4 quilos de cocaína. E ele pegou e mais pedras de crack. Ele mandou soltar porque ainda não estava, ele não tinha transitado em julgado a sentença. Soltou 6.000 pessoas presas no Brasil. Quer dizer, essa sensação para esvaziar as cadeias, talvez, eu digo, não é isto que gera uma sensação de impunidade no Brasil? Vamos lá, deputado Ferrarin. Esses temas são, assim, de uma relevância enorme para a população. Agora, cuidado só com uma coisa. Eu, como estou trabalhando com todos os números da violência, eu tenho todos na minha mão, estou preparando agora 2 livros para mostrar esses números para a população. Então, muita coisa é midiática. Cuidado. Por exemplo, a Lei 12.403 do ano passado, anunciada como a Lei da Impunidade, pois de julho para cá, o sistema penitenciário só aumentou de gente. Mais cadeia, mais cadeia. Só no estado de São Paulo está se colocando de 20 a 30 por dia dentro das cadeias. Os juízes ficaram mais rigorosos a partir desta lei. E ela deu o efeito contrário. O governo queria tirar gente da cadeia, mas deu efeito contrário. Por quê? Porque agora todo mundo está indo para a cadeia, os juízes não estão soltando, os casos mais graves, claro, não soltam. E aqueles réus que ficavam sem nada, sem nenhum tipo de medida, agora estão sofrendo as medidas cautelares alternativas. Fiança, não poder sair de casa, não poder sair do município, etc. Então os juízes agora colocam medidas em quem não tinha nada antes e aqueles de cadeia estão indo para a cadeia. E o número mais importante, o Brasil é campeão do mundo em encarceramento de 90 a 2010. Nesse lapso de 20 anos, nem os Estados Unidos prenderam tanto quanto. Professor Luiz, os Estados Unidos têm 2 milhões de encarcerados e lá o cidadão só tem benefício depois de cumprir 85% da pena. Aqui no Brasil, o cidadão ele sai depois de 1 ano, 2 anos, ele sai dia dos pais, dia da mãe, dia da avó, da tia, do bisavó. E não volta, né? Tem 5 saídas por ano e sabe que só vai voltar os que querem. Volta a 95, 5% não volta, é a média dos últimos 10 anos aqui em São Paulo. E esses 5 que não voltam é um perigo para a sociedade. Por isso, deixar uma pessoa sair só tinha que ser
com laudo, com estudo, com médico, com o juiz tomando uma cautela enorme. Hoje nada disso se faz. Foi absolvido, tiraram até o laudo Nada do disso psiquiatra. se faz. Acabou, o laudo acabou. Professor, Acabou, são não é mais de 500 mil presos no Brasil. De que adianta tipificar novos crimes se já não há espaço nas cadeias? Eu queria que o senhor prestasse atenção na pergunta do deputado Jorge Rato, do PMDB. Eu queria cumprimentar todos os meus colegas deputados desse programa e ao professor Luiz Flávio. Eu gosto de perguntar em relação ao código, ou a mudança do código em relação aos maus tratos dos animais e os animais abandonados, que às vezes provocam acidentes, inclusive levando até a morte as pessoas que, ao desviar desses animais que estão abandonados pelas estradas, pelas avenidas, pelas rodovias, e acabam provocando, inclusive, mortes. Ok. Houve, durante os trabalhos, nós recebemos muitas entidades que cuidam de proteção de animais, foram ouvidas e nós contemplamos, sim, 2 delitos, um de abandono de animais e o outro de maus tratos a animais. Ambos estão lá, inclusive, acabou saindo, inclusive, com uma pena errada, e isto deu motivo para muitas críticas, as críticas corretas, porque o abandono de um animal ficou com a pena a mais do que o abandono de uma criança. Não pode. Não pode, né? Não pode. Isso é um absurdo. Não pode, tem que corrigir. Aliás, o senador Pedro Taques, que é o relator do projeto no Senado, já recebeu todas essas críticas, já está fazendo todos os ajustes, porque há críticas bastante pertinentes. Então tem que ser acolhida. De outro lado, é impossível fazer um código penal sem críticas, porque estamos mexendo com a vida das pessoas, com a vida dos animais, com a vida da população, com religião, com aborto, com tudo. Logo, impossível um código sem críticas, porque todos os temas permitem vários pontos de vista. E envolve com a emoção também, né? Com a emoção das pessoas, né? Antes de fechar esse bloco, nos minutos finais, professor, sobre a questão do bullying também, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bullying é o seguinte, hoje, 10% de todas as crianças de 11 a 15 anos, 10% no Brasil sofre bullying. Isso numa pesquisa de 2010. Logo, estamos falando de 5 milhões e 100 mil pessoas vítimas de bullying nas escolas. Ontem mesmo, noticiou-se que um menino foi jogado do 5º andar de uma escola aqui em São Paulo e foi jogado por força de bullying. Logo, a coisa é séria. Bullying é um dos temas mais sérios que temos que enfrentar. Na verdade, hoje, tudo o que se faz no bullying já está nos códigos e nas leis. Por quê? Se você xingar é injúria, se bater é lesão corporal, se ameaçar é o crime de ameaça, se constranger é constrangimento, se tentar matar é tentativa de homicídio, se subtrair é furto, tudo tá. Se já está tipificado, não fica sobreposição? É aí que tá. O problema é que com tantos lugares para você colocar o crime, é melhor, entendeu, a comissão. Coloca num único lugar, dá nome para o negócio, porque fica mais fácil lidar com essa matéria. Então o bullying nasceu por isso. Na verdade, não é uma criminalização nova. Não é, porque tudo do bullying já está nas leis brasileiras. Mas o tema é muito sério. 5 milhões vão sofrer bullying este ano no Brasil. Este ano. No próximo bloco, vamos falar mais, professor, sobre corrupção, crimes cibernéticos, crimes eleitorais. Voltamos no Arena Livre em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o jurista e professor Luiz Flávio Gomes. Professor, sobre o recrudescimento de penas, eu queria que o senhor ouvisse a pergunta do deputado Olímpio Gomes, do PDT. Professor Luiz Flávio Gomes, em primeiro lugar, a minha admiração pelo trabalho que o senhor realiza como educador do direito e pelo exemplo que dá de perseverança pela justiça. Nós estamos vivendo um momento muito duro, que são os ataques pré-ordenados e premeditados contra agentes da lei, principalmente policiais civis e militares. Nós realizaremos aqui na Assembleia Legislativa, no dia 15, uma grande audiência pública para desencadearmos uma campanha nacional para a coleta de 1.400.000 assinaturas para um projeto de iniciativa popular, como estabelece o artigo 61 da Constituição, para aumentar as penas, tornar crimes hediondos e restringir eventuais direitos a criminosos que atacam os agentes da lei. Eu gostaria de saber a vossa opinião
a respeito dessa matéria, porque em vários países, na maioria dos estados americanos, aqueles que atacam agentes da lei têm suas penas potencializadas. Porque o entendimento do legislador é que quem ataca um agente da lei atacou o cidadão e atacou a população porque atacou um dos seus escudos, um dos seus defensores. Quero saber o que o senhor acha dessa iniciativa e se nós podemos contar com o senhor como um grande mobilizador dessa iniciativa. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que realiza. Ok. Ao deputado Olímpio, que eu cumprimento também, agradeço a referência, devo dizer o seguinte, deputado, nós temos que escolher agora onde nós vamos jogar nossa energia. Vamos jogar nossa energia para mudar um texto legal, que ainda que seja justo do ponto de vista teórico, mas que depois não é aplicado, ou vamos jogar nossa energia nas mudanças reais do sistema. Por quê? Vamos lá, deputado. Quantos aumentos de pena nós já tivemos nos últimos 30 anos? Nós já tivemos 70 leis penais nos últimos 30 anos no Brasil. 70. E a criminalidade só aumentou, só aumentou. Dou o número, homicídio. Em 1980, 11 homicídios para cada 100 mil habitantes brasileiros. 11. 2010, 27. 27. Triplicou, praticamente triplicou. E nós já tivemos 70 leis penais. Então, deputado, onde vamos jogar nossas energias? Todas as teses são válidas porque queremos segurança. Porém, eu jogaria energia mais no funcionamento e na investigação dos criminosos. Porque eles ficam impunes e se sentem, então, autorizados a continuar matando. O problema está aí, na minha visão. O problema maior não é que não deva fazer ajustes no código, nas leis. Onde precisar, tem que ajustar. Porém, não vamos nos iludir nós mesmos. Porque eu mexo na lei, mas continua 135 mil inquéritos de homicídio parados. Acabou. Não funciona. Muda a lei, mas não funciona. Então, eu jogaria energia nisso daqui, ó, mais na prática, mais em melhorar a polícia técnica, que está sucateada. Ela não consegue investigar um crime para nós, não dá uma autoria para nós de um delito. O Brasil só está com de 5 a 8% de investigação em homicídios. É muito baixo. É um índice ridículo em termos internacionais. E aí, sempre o mesmo problema, e está aqui o Ferrarini, que escuta isso todos os dias da população. O que fazer? É toda pergunta, todas as vezes que eu dou aula, que eu dou palestra, que eu falo, lá vem a pergunta, o que fazer? Tem alguns exemplos interessantes para a gente copiar. Por exemplo, Bogotá, Colômbia, um dos maiores índices de diminuição de homicídios de toda a América Latina. Bogotá fez um trabalho super interessante. Então fechou bares às 10 horas, controlou armas de fogo, a justiça melhorou, a performance começou a condenar rápido, a polícia melhorou brutalmente o número de